prova na verificação de aprendizagem de geografia do segundo bimestre, tá? Então, número 1. Vocês vão fazer a leitura desse texto que vai falar sobre a economia da Europa. Em questão, vai fazer um resumo geral, né? Vai falar da economia da Europa, falar um pouco também da questão da relação da Europa Ocidental com o leste europeu, tá? Aí, olha, número 1, valendo 2 pontos. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que a Europa enfrentou problemas na década de 90? Qual a relação com a economia dos países da antiga Europa? No texto, o texto vai ajudar vocês. Mas assim, só para fazer um link, né, com a questão. Então, vocês vão lembrar aí que até 1990 ainda existia o bloco socialista, né, lá na União Soviética. Então, a partir de 1990, esse bloco acaba falindo, né, e aí ele acaba se desintegrando, e os países do leste europeu faziam parte desse bloco, dessa União Soviética, né, que eram os países socialistas, tá? Então, a partir de 1990, né, esses países começam a fazer parte da Europa, né, em questão da parte capitalista. Então, vocês vão fazer aí a explicação se houve ou não problemas para a Europa no geral, principalmente a ocidental, né? Teve problemas aí nessa década de 90. Vocês vão imaginar que sim, né, pessoal? Principalmente porque vamos ver aí, olha, tem até um trechinho aí que vai dizer assim, ó: entretanto, persistem muitos contrastes de desenvolvimento econômico e social entre os países ocidentais e as nações do leste, que fizeram parte do antigo bloco capitalista, do antigo bloco comunista, e desde os anos 90 buscam aprofundar uma economia de mercado. Então, eles têm essa dificuldade por conta justamente de antes adotar o socialismo e só depois querer buscar o tempo perdido. Então, vão me explicar aí. Então, qual a relação entre a economia dos países do antigo leste europeu? Vamos dizer, e acabei de falar, né? Lembra aí que o leste europeu são os países que participaram aí da União Soviética, que era socialista, tá? Países, tem um trecho aí no texto que vai dizer assim, né? Os países do antigo bloco socialista que aderiram à economia de mercado depois de uma retração significativa em suas atividades econômicas durante a década de 1990 têm crescido nos últimos anos. E aí vamos explicar aí na lição número 1. Faça uma pesquisa, número 2, simples. Faça uma pesquisa sobre a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. Leia o texto de apoio. Ah, não, pessoal. Na prova de vocês não tem aí esse leia o texto de apoio, tá? Vocês só vão, não foi o texto, mas vocês só vão fazer a pesquisa sobre a Revolução Industrial e vamos explicar aqui, tá bom? Sem segredo nenhum. Ela também vale 2 pontos. Número 3. Observe o mapa abaixo. Tá lá embaixo. Não esqueçam que tá lá embaixo, viu, gente? Vamos passar aí algumas paginazinhas. Ele tá lá na frente, depois da letra B. Ou melhor, depois da letra C. Observe o mapa abaixo. Ele nos mostra as principais regiões industrializadas da Europa, com a ajuda do mapa político da Europa. Responda as perguntas. Letra A. Podemos dizer que existe uma concentração industrial na Europa? Justifique. Podemos ou não? Vamos lá analisar? Mais uma vez eu lembram aí da Europa Ocidental e da Europa do leste europeu. Existe uma mesma dinâmica de desenvolvimento industrial entre uma e outra? Então aí vocês vão me dizer se existe ou não a concentração industrial, tá, gente? E vão me dizer por quê? Como que existe essa concentração industrial? Letra B. Quais são os países que possuem as maiores concentrações industriais? De novo, tem a ver com a questão da Europa Ocidental e da Europa do leste europeu. Tem o mesmo nível de desenvolvimento entre um e outra, gente? Então,
Só de saber essa informação, vocês conseguem responder as duas, a letra A e a letra B. A letra... Desculpa, eu voltei. A letra C. É correto dizer que os países que você listou acima, quais são esses países? Vão me dizer aí, né? São vários países. Vou dar uma dica, os países da Europa Ocidental, tá? Aí embaixo, olha aí, é correto afirmar que os países que você listou acima são os mais ricos? Vai ser ou não? Vai ser, olha, vocês estão vendo a seta aqui, né? A Europa Ocidental está aqui, tá, pessoal? Na parte mais aqui, o leste europeu mais pra cá, tá? Aí vamos ver da parte mais à esquerda do mapa e a parte mais à direita, pra ver se facilita para vocês. Mas existem alguns países espalhados pelo continente que são bastante industrializados. Essas manchinhas mais escuras são os países mais industrializados, tá? Então, dá para dizer que eles são os mais ricos? Então, também vocês vão levar em consideração essa questão do desenvolvimento entre a Europa Ocidental e o leste europeu, tá? Que se desenvolveram de forma diferente. Não esqueça. Agora, falando da parte da demografia, parte demográfica ou parte populacional, tem um texto aí, né, falando sobre a questão da diminuição da população, que eu trabalhei com vocês na live, na videoaula também. E aí, olha, de acordo com o texto, alguns fatores foram responsáveis pelo crescimento demográfico na Europa pós-Revolução Industrial. Quais são esses fatores, hein, pessoal? Facinha, tá aí bem no texto, nesse texto aí, ó. Quais são esses fatores que foram responsáveis pelo crescimento demográfico na Europa no período, lá no início, olha, com a Revolução Industrial no século XVIII, a população europeia aumentou em função da melhoria das condições de vida e higiene. Será essa a resposta? Até lá embaixo, né? Então, olha, que problemas mencionados no texto é provocado pela transição demográfica? Lá no texto também tem um trechinho aqui que vai falar sobre a transição demográfica, tá? Aqui. E aí vocês vão ler e vão explicar tudo bonitinho pra ti aqui na letra B. Lembrando que é de caneta a verificação. Vamos ver um pouco mais sobre a população europeia. Vejamos a questão do envelhecimento do continente. Então, aqui já falando sobre o envelhecimento. Tem um pequeno textinho aí para vocês lerem. Aí o texto acima fala do envelhecimento da população europeia. Aproveite, releia o texto e busque responder qual a causa principal destacada no texto do envelhecimento da população europeia. Então, letra A. Com o envelhecimento da população, o que os governos fazem para suprir a necessidade de mão de obra? Então tem uma questão, um trechinho, fala sobre migração. Então eu quero que vocês botem a cabecinha para funcionar, tá? Bem tranquilinha também. Não tenha preguiça de ler esses textos, viu? Porque os textos ajudam muito a responder as questões. Letra B. É correto afirmar que a Europa é constituída por um mosaico de povos? E aí? Lembra aí, olha, a Europa, gente, ela é constituída por povo alemão, francês. Se eu falar, acho que eu dou resposta demais. Tá? Então, vocês vão me dizer se Europa é constituída por um mosaico. É ou não? Eu vou ajudar vocês dizendo assim, é sim. Por quê? Como? Aí vocês vão me explicar como que a Europa é constituída por esse mosaico, né, populacional, né? Várias culturas diferentes. Como quais? Tem várias, né? Germânica, romanas. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu quero a resposta de vocês, tá bom?